Principais assuntos que interessam para você. Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Ei, gente, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Interessa Podcast. É muito bom te ter na nossa audiência. Eu sou a Renata Zaccaroni, muito prazer. Você está acompanhando a gente por meio de uma live transmitida no canal de O Tempo no YouTube, mas não somente. Nós estamos nos principais tocadores de podcast e também na FM O Tempo 91.7. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br/interessa. Hoje é dia de falazada. E qual é o tema da vez? Mulher, ser mãe ou não ser? Eis a questão. Quem contribui com o nosso bate-papo já está aqui com a gente, iluminando o nosso estúdio do Interessa Podcast, é a psicóloga Alaide Nepomuceno. Muito bem-vinda que você seja, que você volte sempre, Alaide. Muito obrigada, boa tarde. Muito bom te ter com a gente, viu? Eu que agradeço. Com esse xenon de fábrica, esses olhões, para quem não está nos vendo na live, tá só ouvindo, olhões assim claríssimos, gente. Jogou com xenonzão, tá, iluminando esse estúdio. Tô dividindo a bancada com as jornalistas. Vou começar com ela que é novidade por aqui. Cris Andrade, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Boa tarde. E Renatinha Nunes. Oi, gente. Quase não vim aqui essa semana. Eu acho que tá muito pouco. A sua frequência tá pouca. Também tô achando. É isso. Volta de férias. Que aí Flaviane, Mariela, quem deixou essas meninas tirarem Não férias? sei, tal de Quênia, do RH. Gente, bora explicar o tema do dia para o nosso ouvinte. Gostei muito desse texto, diga-se de passagem, da Laura Maria, nossa repórter que fez a matéria que está no portal O Tempo. Também gostei muito. Muito bom. Vamos lá. Sutilmente, o destino de uma mulher é traçado logo ao nascer. A sociedade espera que ela arranje um casamento, que ela tenha filhos, que ela cuide da casa, do marido e ainda trabalhe e produza, gente, como se ela não tivesse nada disso, né? Para ajudar no sustento da casa. Quem não segue esse cronograma vital pode ser visto aí como menosprezo e inferioridade, travestidos de falas bem brincalhonas, mas nada engraçadas, como "Ih, ficou pra titia, hein? Nossa, tá encalhada". Mas de todas essas imposições, talvez a mais dura seja gerar uma ou várias crianças. Isso porque ainda hoje a maternidade está diretamente ligada à ideia de realização do que é ser mulher. Quando uma mulher decide que ela não vai ter filhos, ela abre mão da maternidade em busca de uma autonomia. Fatalmente, ela vai estar no centro das críticas. Até mesmo porque não faz muito tempo que a maternidade passou a ser uma escolha. A primeira pílula anticoncepcional foi produzida em 1960, ontem. Isso nos Estados Unidos, e chegou no Brasil 2 anos depois. No Brasil, cidadãs têm a garantia dos seus direitos reprodutivos. Isso é, o direito de decidir de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento das suas vidas. Também faz parte dos direitos reprodutivos ter acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não filhos. Por fim, é um direito poder exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Lindo, né, gente? Isso? Pois bem. Existem, é claro, vários cenários, inclusive, para algumas mulheres, qualquer vazio que exista pode ser preenchido pelo amor dos filhos. Já para outras, a maternidade é só uma parte e nada obrigatória da vida. Aliás, sem qualquer relação com realização ou felicidade. Você consegue compreender essas duas realidades e respeitá-las, ouvinte? Toda mulher tem que ter condições de escolher se quer ou não ser mãe. E mais do que isso, quando ela vai ser mãe, se esse for o seu desejo. Se é dentro de um relacionamento ou não. Quando uma mulher fala que não quer ter essa decisão, esse direito também tem que ser respeitado. Não nos pertence, gente, essa decisão. Não me diz respeito, nem a você. Ser mãe não é o único papel de uma mulher na sociedade. Você, ouvinte, lida bem com isso? Eu quero saber. Pergunta do dia. O que você acha que tanta gente tem dificuldade para lidar com as escolhas de uma mulher com relação a ser ou não mãe? O que todo mundo tem que dar pitaco? Quero a sua participação. Nessa hora você pode dar pitaco, tá? Manda sua mensagem aqui no nosso chat que já está aberto para o debate. A transmissão da nossa live ela é feita por meio do canal de O Tempo no YouTube.
esse podcast tem a sua participação. E se faz parte da sua vida, Interessa! Ok, garotas, vamos começar esse debate, então. Vou começar com quem tá chegando de novo. Pode, Renatinha Nunes? Pode. Cris Andrade, me Sim. conta, por que você acha que todo mundo dá esse pitaco? Onde que a gente deu essa permissão para todo mundo falar se a mulher deve ou não ser mãe? Gente, eu acho que, primeiramente, a mulher, ela é vista, né? Assim, a gente cresce, pelo menos a minha geração, né? Cresce com esses ideais, assim, da própria sociedade, né? De ser bem-sucedida profissionalmente, casar, ter filhos. Como se a gente fosse uma espécie de marionete, né? Uhum. Na sociedade. Então, eu acho que vem dessa cultura mesmo, né? No caso do Brasil, eu acho que tem uma pressão muito forte, né? Para a gente se posicionar, para a gente constituir família, né? Eu mesma, quando me formei em jornalismo, eu tinha 21 anos, eu imaginava que com 28 eu já estaria casada com 3 filhos, né? Uhum. Muito Então, louco, né? é muito O louco. nosso imaginário vai reproduzindo em função de uma cultura. Sim. Então, eu acho que tem isso, e eu acho que a mulher, eu acho que a gente está avançando, né, em várias questões, em vários debates, mas eu acho que a mulher sempre, não que ela se colocou somente, muitas sim, talvez nossas avós, nossas bisavós, né, num papel muito de subserviência, né, para o homem e para a própria sociedade. Então, eu acho que a família, os amigos, as pessoas sempre se sentiram à vontade Confortáveis demais. de né? apontar, né, de indicar esses caminhos. Você tem que ter filhos, você tem que se casar, senão você vai ficar para titia, senão você vai ficar uma solteirona. Então, acho que a gente ainda convive com esse ambiente, de alguma maneira, né? Se apresenta um pouquinho para o nosso ouvinte, Cris. Então, eu sou Cristiana, sou jornalista, eu tenho 49 anos, eu não tenho filhos, eu sempre tive vontade de ter filhos, mas eu tive uma relação muito longa e o meu parceiro, na época, nunca quis ser pai. Os anos se passaram, a gente se separou e eu fiquei 10 anos me dedicada ao trabalho. Eu acho que em função dessa separação, desse rompimento, era uma pessoa, né, de quem eu gostei muito. E Você optou por investir mais na carreira. eu investi sim. na carreira, mas eu não esqueci da questão da maternidade. Com 37 anos, eu fiz uma primeira pesquisa com uma clínica aqui em Belo Horizonte de fertilização in vitro para sondar se eu podia congelar óvulos. Mas aquilo não me tocou. Eu fiz a consulta, mas quando eu cheguei, o médico já me falou assim, você sabe que você chegou atrasada, Uau. né? 3 Eu até anos. arrepiei. 2, 3 anos atrasada. Eu tinha 37 anos. Nossa. E eu levei muito susto, porque ele abriu um computador e me mostrou vários gráficos, índices de gravidez e tal. Eu fui embora e fiquei pensando naquilo. Congelo, não congelo? Faz sentido, não faz sentido? E eu não tinha um companheiro fixo, né, nesse período que eu comentei com vocês, que eu me dediquei ao trabalho, né, à profissão. E eu acho que por um tempo aquilo não me tocou, assim, aquilo ficou congelado, entre aspas, né? Uhum. E com 41 anos eu retomei esse desejo. Procurei uma outra clínica, que não foi essa mesma, e fiz todos os exames e estava disposta a fazer uma reprodução solo. Só que aí isso eu não contei para ninguém. Eu ficava sozinha pensando, mas eu vou ter um filho E aí você se depara, não sei se vocês conhecem esse universo da reprodução assistida, você se depara com um banco na internet de sêmen para você escolher ali o espermatozoide que vai ser o seu futuro bebê. E aquilo não me tocou de jeito nenhum. Eu passei alguns meses pensando, né, gente, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido? E
as clínicas têm, né, um trabalho muito importante, muito interessante, né, para quem, como eu naquela época, tinha vontade de fazer isso, de um apoio psicológico, né, se você for fazer mesmo. Porque uma das perguntas que a psicóloga faz é quando seu filho te perguntar quem é o pai, você vai responder o quê? E eu não tinha essa certeza. Tipo, vou responder o quê? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, depois de alguns meses, eu congelei a ideia de novo, porque aquilo não, naquele momento na minha vida não fazia sentido. E os anos, então, se passaram, né, mais 2 anos. Aí eu conheci uma pessoa, que é meu atual marido, e eu falei com ele do meu desejo de ser mãe. E ele topou. Ele já tinha uma filha, que hoje está com 18 anos, e a gente engravidou. Eu tinha 43. Mas a gente perdeu a gravidez. E aí, quando eu fui procurar novamente o médico, ele falou, olha, com 43, eu já não faço a fertilização. Porque as chances, apesar de você ter tido essa gravidez natural, as chances de você engravidar com o tratamento vão ser muito pequenas. Você vai, tipo, gastar seu dinheiro. Perder dinheiro, né? Ele Ele foi muito honesto. Ele falou, olha, Cristiana, no mercado tem médicos que fazem. Você pode até Tentar. por uma milésima chance engravidar. E aí ele conversou muito conosco sobre a óvulo doação. Porque pela minha idade, porque é isso, né? Que você colocou que a gente já nasce com essa história. E a mulher já nasce com uma contagem de óvulos pré-determinada. A gente nasceu com aquilo, a cada ano que a gente menstrua, esse estoque gente, é muito vai louco diminuindo. isso, né? Até o fato Biológico, né? biológico da mulher é complexo, né? Você não pode ter nem tempo suficiente para decidir no momento mais maduro da sua vida se você quer ser mãe ou não, né? Não. A natureza não te permite isso. Não. Então, até essa pressão, A gente sofre. né, que é biológica, a mulher tem. Muito. E tem um ponto bem importante, que é reduzir a maternidade também à questão biológica. Exatamente. Então, a gente aprende desde pequena que precisa almejar ser mãe. E é construída uma ideia de que ser mãe significa gerar uma criança. E não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ser Existem outras formas de maternar. Né? Exatamente. Então, essa pressão ainda dobra sobre a mulher. Vem a questão do etarismo, a idade, chegou tarde, né? O que você ouviu do médico. como se a responsável fosse ela, né? E como se ser mãe se reduzisse a gerar uma criança. Exatamente. E não é, existem outras formas de maternar. Né? Perfeito. Então eu comecei a pensar sobre isso tudo. E quando eu perdi essa gravidez e a gente voltou no médico, e ele deu essa opção da óvulo doação, eu e meu marido, na época não era meu marido ainda, né? Era meu namorado, a gente não se viu naquela situação. Porque justamente sobre o que você está falando, eu não sonhava. Eu tenho amigas que sonhavam em ter a barriga. Ter o filho, tá, claro, também, mas ter a barriga, Todo o processo, né? Todo o processo. A minha questão nunca foi essa, né? A minha questão era ter o filho. E aí, com a óvulo doação, eu ficava pensando assim, nossa, mas vai ser o espermatozoide do meu marido com o óvulo de uma outra mulher, né, mais jovem. Eu só vou gerar. O filho não vai ter o meu sangue, o meu DNA. Então, isso a gente falando assim, gente, parece uma coisa muito simplista, mas eu não sei, a gente pensa muito, né, sobre isso. Eu, pelo menos, pensei em todas essas etapas, eu pensei muito sobre essas questões, né. E, enfim, a gente acabou arrefecendo esse assunto, né, dentro da nossa casa, mas a perda gestacional, que eu acho também que é uma questão muito relevante, não falada entre as mulheres, eu sofri muito com essa perda. E eu não tive nenhuma rede de apoio. Nem da minha família, nem dos meus amigos. Isso foi muito doloroso para mim. É um luto muito sozinho. É um muita luto. gente não interpreta como um luto, né? Não interpreta. É uma parte da vida da mulher que a gente não fala sobre ela, né? Então, para mim foi doloroso. E eu tive que passar por isso meio que sozinha. E durante algum tempo, eu falava com meu marido, nossa, se nosso neném tivesse vingado, ou se ele tivesse aqui, ele teria X idade, né? Isso também é um processo. Então,
eu, diferente de muitas mulheres da atualidade, que eu também tenho amigas que nunca quiseram ser mãe, por opção, eu tive vontade, eu fiz alguns movimentos, mas por alguma razão não aconteceu. Ô, Cris, na verdade, você teve que processar o fato de não ser mãe. Né? Sim, Você se sentiu cobrada por isso socialmente? Eu não, assim... Te trouxe incômodo em algum momento? A tia, a amiga, aquela pessoa, uai, Cris, você não vai ter filho, não? Essa pressão te fez mal em algum momento? Não, eu tive alguns parentes próximos, assim, tios, que me questionavam. Você tá ficando mais velha, hein? Tá demorando, não vai ter neném, não. Gente, isso é muito invasivo, né? E recentemente... Muito frequente, né? Muito comum. Muito frequente. Recentemente, semana passada, meu pai me perguntou se não dava tempo de eu fazer fertilização in vitro. E eu agora estou envolta com meus 50 anos, porque eu faço 50 anos daqui a 2 meses. Então eu tenho falado muito sobre isso, assim, porque também é um marco, né? Pelo menos para mim. E eu estou rebobinando isso tudo que a gente está falando, todos esses temas. E eu falei, não, pai, 50 anos, tipo, não dá mais tempo não e tal. Essa fase já passou, assim, não é uma coisa que eu penso ainda, né? Que eu penso mais, mas a questão da adoção às vezes me ronda ainda. Então, e eu faço terapia há bons anos, e é uma questão que eu trato também lá. Sobre essa questão da maternidade, sabe? Se vai ser lá na frente, quando eu tiver 60, 70 anos, vai ser um buraco no meu coração? Talvez, né? Você pode... É uma coisa que você vai ter que trabalhar, né? Talvez seja, talvez não. Sim. Né? É isso que eu acho assim, e trazendo aqui para mim, tá, Zaca? Vamos embora. Eu acho muito duro. A gente está essa semana falando muito sobre a mulher em diferentes discussões que a gente trouxe aqui para o Interesse. E eu acho, né? Eu trabalhei junto com a Nelly na escolha dessa pauta e eu achei que era uma pauta. Eu, como mãe que sou, eu acho que é uma pauta muito importante, por ser mãe ou não ser, eis a questão. Né? Porque isso aflige muitas mulheres. E eu acho que muitas mulheres que, como eu, são mães, acabam cobrando de parentes, de amigas, essa maternidade. Não é o meu caso, eu não acho que isso seja justo com as as outras mulheres da minha vida. Eu não acho que isso seja bacana, porque é um direito, é uma liberdade escolher. Eu acho que a grande palavra desse programa é a escolha. Porque a gente tem diferentes quadros aí dentro desse processo. A gente tem as mulheres que desejam desde sempre ser mãe, que planejam para ser mãe, que constroem essa ideia de gravidez, de família, romantizada ou não, mas que constroem essa ideia. A gente tem mulheres que, por opção, não querem ser mãe e tem isso bem decidido. Podem mudar ao longo da vida. Minha irmã, por exemplo, ela não quis ser, desde pequena, ela falava que não queria ser mãe. Quando o relógio biológico bateu aos 40 anos, ela falou assim, e as irmãs já tinham, o irmão e as irmãs já tinham tido filho, ela, eu quero sim, e foi correr atrás disso, mas de uma forma super desesperada, assim, porque mudou. E as pessoas podem mudar. Só que a mulher, até o direito de mudar de ideia, é complexo para ela, porque ela está correndo contra o tempo. E eu acho isso injusto. Só completando aí. E por fim, tem essa mulher que não quer, que decide querer. Sim. Né? E aí não pode, às vezes, mudar de ideia. E tem as mulheres que perdem. Então, a gente tem dentro desse espectro relativo à maternidade inúmeras questões orbitando. Né? E aí, a gente olha só para a mãe. Só para a mãe. Ah, que lindo sua mãe. E aí eu queria falar da maternidade. Eu sou mãe. A minha gravidez não foi uma gravidez planejada. Né? Eu não tive filho na hora que eu escolhi. Foi uma gravidez no susto. Só que foi muito desejada. Porque eu já desejava ser mãe. Era uma escolha que eu já tinha feito lá atrás e muito certa. Mas eu entendo a maternidade como parte da minha vida. Quem me escuta aqui no Interessa, que está acostumado a ouvir os programas, eu falo muito de maternidade aqui, falo muito do meu filho.
sabe o quanto a maternidade é importante para mim. Se vocês me perguntarem, Renata, na sua vida, com qual coisa você mais aprendeu? Foi com a maternidade. Eu aprendi pra caramba. Mas essa é a Renata. Eu aprendi com isso. Quem garante que vocês vão aprender com isso? Cada ser tem o seu próprio aprendizado. Cada mulher é única. E eu entendo muito hoje a maternidade. Eu já vivi as várias fases dela. Meu filho já é um jovem adulto. Eu entendo que a maternidade é parte da minha vida. Eu não sou uma mulher 100% dedicada à minha maternidade. Qual a sua profissão? Eu preciso trabalhar, eu sou uma Renata que gosta de estar com as minhas amigas, eu não abro mão disso, eu não abro mão dos momentos com meu marido, eu não abro mão, enfim, de várias coisas. Então, muitas vezes, eu preciso me posicionar. Neste momento aqui, eu vou ser mãe para sempre, e a minha maternidade é hoje uma coisa que consome a maior parte da minha vida, assim, me consome muito, sim, mas ela não é a única coisa. Uma mulher é múltipla. E quando ela entende isso, na minha avaliação, né? Eu respeito opiniões diversas, mas quando ela entende isso, ela se abre mais para a vida e para si mesma, né? Para se dar o direito de ser tudo que existe dentro dela, né? E eu acho esse o grande diferencial, né? Então, eu que penso assim a maternidade, porque a maternidade não pode ser romantizada também, não. Tem um tanto de problema na maternidade. A Zaccaroni sabe bem disso. É cansativo, é desgastante, sabe? A gente acha que vai ter um filho, que vai gerar um filho, ele vai vir a nossa imagem e semelhança, só que não. É outro ser, Só né? que não, ele tem os desejos dele, o caminho dele a seguir e vai voar. E vai voar, e você vai cuidar dele, você vai maternar de outro jeito, você vai maternar de longe. Assim como você pode maternar seus pais. Sim. Assim como você pode maternar um amigo, um companheiro. Enfim, a mulher é do cuidar. E essas várias formas de cuidar são sensacionais, né? Então, assim, eu acho que isso precisa doer menos na sociedade. E é bem interessante esse ponto que você trouxe, Renata, da maternidade como parte da vida, né? Além de ser parte, ela não é o único caminho de realização para uma mulher. Porque socialmente nos é vendido muito, e nós mulheres sofremos muito essa pressão, de que para se realizar plenamente enquanto mulher, você precisa almejar ser mãe e gerar uma criança. Então, quanto mais as pessoas, as mulheres principalmente, têm acesso a mais informações sobre o que significa ser mulher, e principalmente o que significa ser mulher numa sociedade patriarcal, elas começam a enxergar um mundo de possibilidades para além de uma realização através da maternidade. E muitas começam até a entender que realização para ela não é ser mãe. E ela consegue começar a bancar isso porque ela começa a entender que esse desejo do maternar muitas vezes é da sociedade, é do outro e não dela. Então, muitas mulheres, inclusive, quando se aproximam aí de uma limitação biológica, bate um desespero, nossa, e aí vem o médico, vem o ginecologista e fala, tem que ser agora, senão não vai ser mais, nossa, então eu tenho que engravidar. Por que eu tenho que engravidar? Por que eu tenho que ser mãe? Não nos é colocado esse questionamento. E deveria ser colocado mais cedo também, não? Mais cedo, desde quando a gente começa a se constituir enquanto mulher, né? Mas nos é colocado um caminho da maternidade como se fosse algo natural e que deve ser almejado por todas as mulheres. E até a questão do afeto, né? Fala-se Exatamente. tanto no instinto materno. E aí a mãe que não consegue desenvolver aquele afeto, aquela relação com o filho, crucificada. Não é uma boa mãe, né? Não, mais que Exatamente. isso, gente, ser mãe, não ser mãe, pode ser também um ato de amor. Exatamente. Porque se você não tem interesse, você vai acabar pressionada ali para ter um filho, ele vai acontecer exatamente o que a Zaca Perfeito, trouxe. Renata. Sim. É isso mesmo. Quem disse que não, né? E a gente está falando de uma pluralidade de ser mulher também, né? Porque eu, por exemplo, enquanto mulher branca, cis e hétero, eu sofro pressões num relacionamento estável, eu sou casada. Então, a pressão, ela recai muito mais sobre mim do que sobre uma mulher lésbica, por exemplo. É verdade. Porque existem muitos preconceitos em formas de se relacionar também, né? E de viver o mundo. Então, assim como é diferente para uma mulher negra, para uma mulher periférica, então a gente precisa entender também de que, além dessa pluralidade de ser mulher, mesmo estando no mesmo lugar, mesmo entre outras mulheres brancas, cis e hétero como eu,
tem mulheres que sonham em ser mãe e tem mulheres que não. Estão Quantas bem mulheres assim. são mães, aí levando para esse universo, quantas e quantas mulheres foram mães sem desejo, porque às vezes foram até vítimas de estupro dos próprios companheiros, né? Por Exato. exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, e isso acontecia muito antigamente em outras gerações. A minha avó teve 13 filhos. Sim, Você a acha minha que ela avó queria também. 13 filhos? Ela não queria 13 filhos. Só que quando ela terminava a gravidez, ela é obrigada, meu avô, né, praticamente, às vezes ela nem queria aquela relação sexual, mas ela casava, né, era casada, então ela tinha que ter relações, essa questão da submissão ao marido, né, e era um filho atrás da outra. Então ela saía de uma gravidez e já estava Emendava em na outra outra. gravidez. Isso para ela foi desesperador. Cuidar de todas essas crianças ao mesmo tempo, né? Ela perdeu nesse meio caminho. Então, quantas mulheres como ela passaram por isso em gerações passadas? Quantas mulheres ainda vivem. né, em Essa situação realidade, menos informadas, que não têm acesso ou que vivem essa violência algum tipo de violência doméstica, também passam por isso. Uhum. E é legal até esse texto da Laura, né? Quando ela fala dos estigmas. Ah, vai ficar pra titia. Uhum. Gente, essa eu frase. ouvi isso desde que eu era criança. Vai ficar pra titia. Não arrumou um namoradinho, não. E ainda tem todos esses preconceitos, né? Um namorado. Poderia ser uma namorada. É verdade. Sim. Não Exatamente. arrumou um namorado, vai ficar pra titia. Gente, eu escolhi não ter filhos. E eu amo ser titia. Eu amo interagir com as crianças, filhas das minhas amigas. Eu amo cuidar de outras crianças, interagir assim como eu amo interagir com pessoas idosas, com adolescentes. Estou muito bem assim. Sou uma pessoa Gente. que a minha saúde fértil está ok. Tenho um relacionamento estável, tenho uma condição financeira, mas nunca tive o sonho de ser mãe. Esse sonho que muitas mulheres têm, eu nunca tive. E muitas vezes eu me senti culpada por não ter esse sonho. Eu queria que você falasse Mas, justamente da culpa, porque além de tudo a gente carrega uma culpa. Muita! Carrega. Que dia que a Muita. gente vai tirar essa culpa da mulher? Eu queria fazer essa pergunta. Eu sei que ela vale $1 milhão, Culpas, por favor. porque assim, a mulher que é mãe leva uma culpa gigante nas costas. A mulher que não é mãe também culpa. leva outra culpa gigante Exatamente. nas costas. Como é que a gente trabalha essas culpas femininas? E a culpa, gente, ela vem muito em cima de expectativas que são socialmente criadas a nosso respeito. A gente tem um padrão de beleza que é inalcançável. A gente tem um padrão do que é ser uma mulher de sucesso. E quando a gente não atinge essas expectativas, vem o sentimento da culpa, da incompetência e da incapacidade. Então, é natural que a gente se sinta culpada o tempo todo ou frequentemente, muito em função dessa questão, né, das pressões sociais. Culpada and esgotada, né? Esgotada, exausta. Estafada O mentalmente. Alaide, que eu acho interessante também, é porque a gente diz que você citou, a mulher tem que ser bem sucedida em todos esses campos que você acabou de falar. Ela tem que ser ela Não tem que falha ter em o filho, nenhum, né? É. ela tem que ser malhada, cheirosa, corpo perfeito, comer bem, Descansada. descansada, ser boa mãe, ser ótima esposa, ou namorada, ou mulher, enfim. Então são muitos papéis para a São gente muitos. exercer, né? É. E A gente não um vê essa outro cobrança tema que eu recair acho sobre o que homem, né? tem a ver com Ai, maternar, deu que a vontade de gente chorar aqui agora. não trata, é a madrasta. Eu sou madrasta. E nós somos invisibilizadas pela sociedade. É verdade. Porque nós não somos a mãe biológica. Então, é um outro universo que envolve a mulher, que praticamente não é debatido entre E é uma nós. forma de E maternar. eu ia falar isso agora. É É uma um forma. maternar que Exatamente. Mas não olha tem como tanto- que a madrasta já chega. Olha como que ela já é tratada pela Os sociedade. estereótipos, Sim. né? Cheia de Sempre, as- estereótipos, exatamente. as princesas sempre comeram pão que o diabo amassou, Por né? causa Pela das Disney, por causa da madrastas. madrasta. Como que uma criança vai receber uma madrasta Em casa. se isso não for tão bem trabalhado em casa? Pois é. Se ela não porque aí tivesse existe uma entendimento. competição, né? Porque a criança, na maioria dos casos, né, gente? Claro que tudo tem exceção, Lógico, a né? gente está falando aqui de forma geral, É. né? Então eu acho que assim, quando a criança é muito pequena, e eu acho que a criança também enxerga essa pessoa que chega, seja a mulher ou o homem, né? Numa outra relação com os pais, com uma pessoa que roubou o pai ou a mãe. É. Né? Então, é um processo
não fácil, né? Eu, quando conheci como comecei, né, a sair com meu atual marido, a filha dele tinha 12 anos. 12 para 13 Uma anos. fase bem difícil, É. né? E agora ela tem 18. Então eu acompanhei todo esse processo que toda mãe biológica mais reclama dos filhos, né? Dessa fase aí pré-adolescente, adolescente. E realmente não é fácil até para a gente entender como nos posicionar diante daquela criança, porque existe uma outra história anterior a mim, de um outro núcleo familiar, que tem uma mãe biológica, essa mãe tem uma mãe, que é a avó da criança. Então, é todo um enredo que a gente não vem com a cartilha para a gente lidar, como que faz, qual que é o passo a passo. É no dia a dia. Então, eu acho também que a questão da madrasta, que é uma forma de maternar para as mulheres que estão abertas, porque muitas mulheres também não estão abertas Sim, a sim. cuidar Não dessas são crianças. Desejam, né? né? Maternar. Não desejam. Não desejam maternar. Acham que está competindo com o filho, com o companheiro, né, ou com a companheira. Então, são situações que eu acho que a gente precisa jogar a luz sobre elas para a gente evoluir como sociedade, como pessoas, né? Sim. Perfeito, Cris. Uhum. Né? E toda essa construção social em torno do maternar, ela passa também por uma construção cis-heteronormativa. Né? Então, está sempre baseada ali na mulher cis, no homem cis, que tem um relacionamento heterossexual e que tem que gerar uma criança. É construída essa linha de sucesso que deve ser almejado por todas as pessoas e principalmente pelas mulheres. Mas o que é sucesso é particular para cada pessoa. Então, se a gente cresce incorporando e assumindo todas essas narrativas e objetivos que a sociedade coloca para a gente não dá conta. A gente adoece, né? Então, é muito importante o autoconhecimento e a gente entender o que faz sentido para a gente, o que é sucesso para mim, o que de fato é o meu desejo e o que é desejo do outro e o que está sendo imposto pela sociedade. Então, primeiro passo, até para aliviar um pouco essa culpa que você perguntou, Renata, é o autoconhecimento. E a gente se questionar, mas por que eu tenho que ser mãe? Mas por que eu tenho que ter filhos se eu nunca tive esse sonho? Existem outras possibilidades de ser mulher no mundo. Por que não escolher outras possibilidades? E até no maternário a gente estipula um ideal e espera que todas as mulheres atinjam aquele ideal. Então, você tem uma régua. O maternário ele é igual para todo mundo, desconsiderando todos aqueles outros contextos que você trouxe. E não é verdade. E não é verdade. Não é. Eu fui mãe aos 18, gente. Eu Eu ia te perguntar engravidei. isso agora. Você planejou essa gravidez ou não também? Mesma coisa. Desejado Sim, toda a vida. Eu, desde muito pequenininha, dizia que eu teria 1 milhão de filhos. Tal qual um preá. Falava assim, gente, eu vou ter um tanto de menina em casa. Aos 18, eu tinha acabado de assinar contrato para ir para Munique. Eu trabalhava como modelo. Estava indo desfilar. Descobri que eu estava grávida de 3 meses já. O equivalente a 3 meses, né? Não sei quantas semanas são, porque essa matemática para mim ela nunca fechou. Contava em meses. Eu contava em meses. E foi um choque. Eu estava em pleno desenvolvimento, inclusive das minhas competências, né, gente? Eu estava saindo de uma fase de adolescência para a idade adulta. Então, eu posso dizer que a maternidade me amadureceu bastante, mas às vezes eu questiono, será que foi só a maternidade também? Eu já estava caminhando para isso, né? Então, João Vitor fez uma completa transformação na minha vida, foi um divisor de águas, a melhor coisa que me aconteceu. Mas hoje eu tenho muito para mim, que eu não tenho a menor pretensão de gerar outra vida, muito diferente da Renata, que lá no passado falava que ia ter 1 milhão de filhos. Que a gente muda. Eu também, eu escolhi ter um filho só, foi uma escolha minha. Hoje eu me arrependo dela? Me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu talvez tivesse tido mais de um filho. Mas enfim, passou. Então foi uma escolha que eu fiz. É isso, né, gente? A gente faz escolhas e precisa arcar com elas. Exatamente. E aí fala-se muito no arrependimento de não ter filho, né? Mas pouco se fala, e se eu me arrepender de ser mãe? Porque acontece, É um tema né? tabu. Acontece e as mulheres não se sentem nem no direito de sentir arrependimento por causa do auto-julgamento. Nossa, mas que absurdo. Eu sou mãe e eu não gosto de ser mãe, mas eu não posso não gostar de ser mãe porque eu sou mãe. Então fala-se muito no arrependimento de talvez ter esse arrependimento no futuro por não ter, mas pouco se fala na possibilidade de arrependimento de ter. Então, se eu não tenho certeza
que eu Porque quero não dá ser pra devolver, mãe. né? Não. Exatamente, é um É, caminho vai sem devolver pra volta. quem, né? Então, assim, se eu não tenho plena certeza, consciência, desejo, se não é um sonho ser mãe, por que ser mãe? E tem muita gente que confunde as coisas. Tem gente que ama os filhos, mas não gosta da maternidade. Tem Sabe? isso também. Porque maternidade, a gente está falando que é Isso pode difícil. ser dito, isso foi revelar, assim, as mulheres falaram sobre isso muito recentemente, pela primeira vez. Né? É Hoje muito uma mulher recente. consegue falar isso, né? Hoje uma mulher consegue falar assim, eu amo meu filho, mas eu acho a maternidade um saco. Eu Sim. tenho tenho que me entregar demais, eu queria menos, eu não consigo dividir com as outras partes da minha vida. Hoje as mulheres conseguem, com muita dificuldade ainda, Falar externar, sobre. né, colocar para fora. Mas quantas e quantas mulheres guardaram isso por anos e anos e Exato. anos? E lidaram com a culpa. E é muito importante, Renata, até para que as mulheres consigam externalizar isso, a gente sair desse lugar de julgamento, né? Nós que não queremos ser mães, não julgar quem é mãe, quem quer muito ser mãe. Quem é mãe, quem quer muito ser mãe, não julgar quem não quer ser mãe. É a gente se respeitar e a gente respeitar essa nossa liberdade de escolha de diferentes possibilidades, né? Então, é muito importante quando a gente é muito corriqueiro a gente fazer essa pergunta. E aí, você tem vontade de ter filhos? Aí a pessoa responde, não. Mas por quê? Ter filho é tão bom. E começa a entrar num processo de convencimento. Ou então, e eu sempre falo, gente, a gente sair desse lugar de julgamento é independente da resposta. Você quer ter filhos? Independente se a resposta for sim, não, talvez, não sei. É ouvir aquela resposta e respeitar. Diz sobre o outro. Exatamente, diz sobre o outro. Então, eu não estou no direito de tentar convencer a outra pessoa a fazer a mesma escolha que eu fiz. Seja por ser mãe ou seja por não ser mãe. Quando a gente entender isso e a gente exercitar mais isso, reduz essa culpa, reduz os tabus para falar sobre as dificuldades da maternidade. Às vezes a mulher quer muito ser mãe, mas ela romantiza tanto e ela vai com uma expectativa, depois ela se frustra, ela tem uma depressão pós-parto, porque foi construído toda uma expectativa em torno daquilo. E seria tão legal se uma mulher que quer muito ser mãe tivesse essa consciência das dificuldades, não, mesmo assim eu quero ser, mesmo com todas essas dificuldades, ela já entra no processo de maternar mais preparada e mais fortalecida. Então é muito importante a gente sair desse lugar de julgamento, porque a gente abre espaço para as mulheres se manifestarem mais, externalizarem mais os desejos, o que elas pensam, conversarem entre si, entenderem as realidades umas das outras e se respeitarem cada uma na sua escolha. Então, quando a gente, entre mulheres, começar a fazer isso, a gente se fortalece. Porque o julgamento dos homens, da sociedade, sempre vai existir pelo simples fato da gente ser mulher, né, gente? Eu acho que a gente está caminhando, né? Começamos a caminhar, mas é ainda um processo muito lento, longo, né? Muito lento. Assim. Eu me lembro, você foi falando aí, foi passando um filme na minha cabeça. Eu me lembro que eu me atentei para isso já adulta, numa mesa com amigas, onde uma delas falou que não queria ser mãe. E foi um choque. Né? Foi um choque e o julgamento começou ali mesmo. Não, mas você vai ver, você vai mudar de ideia, que não sei o que, isso aqui. E eu fiquei ali de espectadora, observando aquilo. E foi o primeiro incômodo que eu tive em relação à não maternidade, né? Eu assisti um julgamento, eu julguei por um segundo na minha cabeça e eu falei, peraí, isso não é legal. Legal. Né? Então, a partir daí, eu comecei a pensar sobre isso. Era algo que eu nunca tinha pensado a respeito. E eu acho que às vezes a gente vai reproduzindo conceitos sem refletir sobre eles. Exatamente. Né? Porque eu gosto de ser mãe, a gente não tem que ser. Não tem que gostar, Né? não tem nem então, cogitar. Tem que gostar, não tem que cogitar. As pessoas são tão individuais, elas têm tantas perspectivas diferentes, propósitos diferentes. A gente tem que escolher qual que é o seu, só que eu acho que a gente não é preparada para isso. E aí eu ia trazer tudo isso para um ambiente familiar e te perguntar como a educação dos filhos pode ser importante neste processo, né, de entendimento mais precoce do desejo ou não pela Exato. maternidade. E isso passa por uma educação das diferenças de gênero e como essas diferenças de gênero elas são constituídas na nossa sociedade. Então, ensinar para as crianças desde cedo as diferenças de gênero,
os direitos que precisam ser iguais, os caminhos que precisam, tanto homem quanto mulher, pessoas não binárias, precisam ter acesso às mesmas oportunidades, exercer de fato os seus mesmos direitos, porque a gente ouve muito, não, mas os direitos são iguais, né? Direito de ir e vir para a mulher é igual ao direito de ir e vir para um homem? Não. Pegando o exemplo bem simples e corriqueiro do nosso dia a dia. Não. Né? Então, desde cedo, inserir na educação das crianças entender o que é gênero e o que essas diferenças de gênero impactam dentro de uma sociedade que ainda é patriarcal. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Tem até aqui uma pesquisa da Valesca Zanello. Então, sigam a Zanello no Instagram, quem ainda não conhece. Excelente, ela é psicóloga, autora, e ela pesquisa muito nessa linha da perspectiva de gênero. E uma pesquisa que ela fez no ano passado, ela identificou que 37% das mulheres optam por não ter filhos. E aí, aprofundando um pouco essa pesquisa, o porquê que 37% das pessoas, das mulheres pesquisadas, optaram por não ter filho. Um dos fatores importantes na decisão foi o conhecimento sobre o que é ser mulher na nossa sociedade. Ter mais conhecimento sobre os impactos das diferenças, das desigualdades de gêneros de ser uma mulher na nossa sociedade, porque isso recai de uma forma muito mais pesada na mulher que é mãe. A gente está falando de uma sobrecarga, de questão de priorização, o julgamento ele vem ainda maior. Então, para essas mulheres que optaram por não, um dos fatores bem importantes que ajudou nessa decisão foi ter esse conhecimento sobre o que é ser mulher na nossa sociedade e essa diferença entre os gêneros. E aí elas começaram a entender e perceber que não tem problema não querer ser mãe. Ela não é menos mulher por não querer ser mãe. E aí ela consegue bancar esse desejo dela, que é de não ser mãe, ao invés de ceder a um desejo do outro. Então imaginem, gente, as mulheres que já sonham ser mães, que já querem muito, já é difícil a maternidade. Imagina uma mulher ser mãe para atender um desejo de uma outra pessoa. Imagina o que vai ser a vida dessa mulher depois. E aí? loucura. Então aí entra uma outra pergunta, né? A Cris mesmo trouxe isso, que ela e o companheiro anterior, né, tinham desejos diferentes. Diferentes. Eu queria ir para este ponto, né? E quando você está numa relação onde um quer ter filho, o outro não? Como lidar com isso? Qual é o melhor caminho, né? Alguém tem que ceder ou essa relação vai acabar, né? Porque até o que une um casal são os propósitos em Exato. comum também, né? E aí, tudo isso é muito particular de cada casal e de cada relacionamento, né? Então, vamos supor que um casal, uma pessoa quer muito ter filho e outra não. Decidem ficar juntos e uma pessoa cede. A pessoa que quer muito, ela precisa só ter a consciência de que a pessoa que está cedendo, talvez ela não se implique tanto no processo do cuidado e de educação dessa criança. Se essa pessoa tiver essa consciência e não, tudo bem bancar isso, tudo bem educar sozinha, ok, é uma decisão que vai caber a essas duas pessoas. Então não tem o certo a se fazer, tem o melhor a ser feito de acordo com o que o casal decide, o que o casal define. Isso é muito particular de cada pessoa. Pois é, mas aí vou te perguntar, Laide, a gente sabe que o ser humano é um ser que vive de expectativas, Exato. né? Vai mudar. Como transpor? Porque a gente, por exemplo, conhece uma pessoa, mulher ou homem, né? No nosso caso aqui, a gente começa a se relacionar, apaixona e tal, fala assim, não, eu tenho certeza. Lá no nosso inconsciente, até muitas vezes a gente pensa, não, isso aqui eu não gosto na pessoa, mas com o tempo eu vou dando um jeitinho, a pessoa vai mudar. E as Hashtag pessoas- só e que isso, não, né? Expectativa, mas mais ou menos, porque assim, eu acho que tem casos e casos, depende do quê? Porque a gente vive de expectativas e mudanças. Eu hoje não sou a Renata que eu era há 10 anos atrás. Eu mudei muitas coisas e mudei conceitos também. Tem coisas que eu queria lá atrás, tem escolhas que eu fiz que hoje eu faria diferente. Então, eu acho que a gente vive de expectativas, algumas coisas mudam, outras não. Tem umas que não vão mudar. Sim. Então, é muito difícil mesmo, né? Não, acho que na prever. consciência, quando a gente tem a consciência, a gente consegue promover a mudança. Mas nesse caso que você citou, né, que a Renata estava questionando do casal, que um dos companheiros, né, não quer ter o filho e um deles cede, então, para que a criança chegue, enfim. E aí, quando você fala que essa pessoa, então, talvez não esteja tão implicada nesse envolvimento,
como lidar com isso lá na frente? Uhum. Lembrando que isso não é garantia, né, gente? Então, por exemplo, a pessoa que cedeu. Ah, eu não queria muito, não, mas você quer muito, então vamos ter. Pode ser que a pessoa que queria muito ter se arrependa. E a que pessoa que não cedeu queira se apaixone. muito, se apaixone. Não tem como garantir, gente. Nós somos seres complexos e quando a gente envolve mais pessoas, o nível de complexidade só vai aumentando. Aumenta. E às vezes o que dificulta a gente sair desse lugar de culpa é querer garantir tudo, né? Necessidade Então, de controle, né? de controle, de não abrir mão de nada. Toda escolha é uma renúncia. Escolher não ter filhos, eu estou renunciando a uma experiência de vida. Escolher ter filhos, eu estou renunciando a uma outra experiência de vida. Por isso que eu preciso me conhecer e o autoconhecimento ele é muito importante. O que eu quero renunciar e o que eu quero priorizar? Uhum. Qual vida que eu quero ter? O que faz sentido para mim? É super importante isso, Isso é porque muito com legal. isso não pode vir depois uma vitimização também, porque acontece, né? A pessoa, é mais fácil colocar a culpa no outro do que na sua própria decisão, né? Na falta de, em vez de você entender que às vezes uma decisão errada, uma não decisão, né? Uma omissão foi por falta de autoconhecimento seu ou por falta de postura de realmente decidir, não, é mais fácil culpar um companheiro. É mais fácil criar conjecturas e se vitimizar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes muitas mulheres se vitimizando em função da companheira ou do companheiro, né? Que não quis estar nessa jornada com eles, enquanto, na verdade, às vezes a gente precisa tomar decisões solos, né? Tem decisões que são só nossas. Uhum. Mesmo Nós que a gente vamos erre, viver né? as consequências das nossas decisões, né? Então é muito importante a gente lembrar disso antes de fazer alguma escolha. E Quem não vai escolher viver é as escolher consequências também, né, sou eu. gente? Não, gente, eu fui num médico com a minha mãe essa semana, né? Levar minha mãe essa semana, um cardiologista. E aí, ele falando do envelhecimento, né? Minha mãe está com 87 anos e a gente falando sobre envelhecimento. E ele virou, dentro dessa conversa, e falou assim, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Tudo que você tem que ter consciência, claro que as conexões são a coisa mais importante do trajeto, do ao longo da vida. Mas você começa só e você termina só. A gente não pode envelhecer e ficar se vitimizando o tempo todo. Aquilo tocou em mim, ele estava falando para minha mãe. Barulhão, né? Mas aquilo bateu em mim, eu falei, é isso, sabe? É isso. Porque a gente busca sempre responsabilizar um outro, a sociedade. A sociedade tem um papel forte nas nossas decisões, nas nossas escolhas, claro, né? A gente vem dessas ideias, influencia muito. Mas a gente tem que ser firme, né? E eu tenho visto isso muito nas mulheres, né? Eu tenho muita alegria em ser mulher, com todas as dores que a gente vive, que não são poucas. Não. Tenho muita alegria ainda em ser mulher, porque eu acho que as mulheres, de maneira geral, apesar de tudo, são muito corajosas, né? Nas suas decisões, até um pouco mais do que os homens, E aí você... que são tão conhecidos pela pseudo-coragem, né? E aí você tocou nesse ponto da dor, né? Bancar o nosso desejo, quando ele é diferente de tudo que a sociedade impõe, dói. É difícil. Gente, é difícil ir num aniversário de criança e você tá lá interagindo. E as crianças me amam, gente. É impressionante. Assim. E tá lá interagindo. Não, já pode ter filho. Não. Gostar pode de casar. criança não significa querer ser mãe. Não querer ser mãe não significa não gostar de criança. É um outro estigma também que tem. Outro Ai, estigma. você não quer ter filho? Sim. E não vou te convidar mais não, porque é aniversário de criança, você não quer ter filho, você não gosta de criança, mas quem disse que eu não gosto de criança? Mães mais velhas também não são convidadas. Outro dia eu sofri preconceito Olha aqui só. na empresa. Etarismo, eu fiquei falando etarismo. Brinquei com as meninas, porque é isso, né? Seu filho cresce, você também não deixa de ser mãe, não. Você tá só em outra fase. É isso. E muito legal você Sim. trazer esse ponto, Renata, porque essa segregação ela vai acontecendo com base nas escolhas que a gente vai fazendo, São igual você muitas acabou de falar. segregações. Não é Uhum. porque eu sou mãe, porque eu não quero frequentar determinados espaços mais. Não é porque eu não sou mãe, porque eu não quero frequentar espaços com crianças, né? Então, são várias camadas
São. de narrativas e de ideias que nos são passadas. É né? muita coisa pra gente descascar. Muita cebola. E Nossa um outro Senhora. ponto também que é muito importante, que acaba sobrecarregando também as mulheres, é atrelar o cuidado a uma habilidade inata das mulheres. Sim. Né? Nós, mulheres, desenvolvemos habilidades de cuidar porque isso foi socialmente construído. A gente foi o tempo todo colocada nesse lugar. O masculino tem que ser frio, racional, assertivo. O feminino tem que ser cuidadoso, Acolhimento. frágil, acolhedor. E uma outra questão E também... tem muitas formas de acolher, né? Exato, existem várias formas de acolher. E um equívoco também é atrelar o feminino diretamente ao fato de ser mulher. Tem mulheres que não têm características femininas e elas não são menos mulheres por isso. Uau. Tem homens que têm características femininas e não são Ai, menos que horas que eu homens bato por palma isso. agora? Nossa, gente, Agora esse programa, que eu eu tô palma. arrepiando, aleluia, arrepiei. eu Então, arrepiei são várias vezes. Nossa, Gente, é muita coisa pra gente ouvi desconstruir. vocês hoje aqui, eu não... Aqui, ó. Não, Toda hora. gente. Eu arrepio. Porque isso mexe muito comigo. Eu tive que trabalhar muito o meu feminino. No meu ambiente familiar, meu pai era uma figura forte, a minha mãe era uma figura muito doce, é ainda sensacional, mas de mais submissão ao masculino. Então eu entendi, um determinado momento da minha vida, que o masculino era o forte. Então eu fui uma adolescente muito impetuosa, de me colocar muito, e fui crescendo com esse masculino e feminino desregulado. E eu tive que trabalhar em terapia esse equilíbrio entre o feminino. Por exemplo, eu não gosto muito de coisas de casa. Eu não gosto. Eu não sou aquela pessoa que vai ali arrumar coisinha, tudo bonitinho. Eu quero até ver tudo arrumado, mas não espere que eu não vou fazer. Eu não tenho essa habilidade. E aí, é isso, né? Aí todo mundo às vezes falava comigo, nossa, você cozinha pro seu filho? Não, não cozinho pro meu filho. Eu não tenho o menor problema em não cozinhar pro meu filho. Eu não gosto, ele não gosta da minha comida. Eu até cozinho. Até cozinho bem, tá, gente? Acredita. Mas ele prefere a comida do meu marido. E tá tudo certo. Eu não me culpo por isso. Cheguei a sofrer um pouco com isso. Mas o que aconteceu na minha vida? Acho que é legal eu dividir isso com vocês. O meu marido, pai do meu filho, sempre foi muito habilidoso. Ele cozinha bem. A minha sogra teve 5 filhos e os meninos tiveram que trabalhar em casa, todos eles. Mas assim, ele é muito habilidoso. Então, quando o meu filho nasceu, ele cuidou muito. Ele deu banho até não sei quanto tempo. Eu fui dar banho. Eu sou uma pessoa estabanada. Eu sou uma pessoa desajeitada para algumas coisas. Então, assim, eu sempre fui muito de trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E aí... Hoje tá difícil, hein? E aí, o que aconteceu? Essa coisa do cuidado com a casa, cuidado com a criança, era difícil para mim. Então, ele foi fazendo muitas coisas e isso começou a me incomodar. Porque ele era bom demais em tudo que ele estava fazendo e eu me sentia extremamente terrível. Eu sou uma péssima mãe, porque eu não sei fazer uma comidinha gostosa, ou meu banho tá ficando em falta aqui ou aqui. Eu comecei a me cobrar por ver defeitos e por não fazer coisas que eram tão bem feitas. Com isso, o nosso casamento foi se desgastando. Porque ele tomava a frente para fazer coisas que eu queria fazer, que eu queria experimentar. Mas como ele fazia melhor, eu fui deixando. Eu estou falando isso literalmente em relação à maternidade. Quando meu filho tinha 3 anos e meio, eu já contei isso aqui, nós nos separamos. Essa separação, hoje mais madura, né, depois de terapia, eu entendo que aconteceu muito em função disso. Eu precisava ter o meu filho ali só para mim, para eu experimentar a minha maternidade, porque eu não sabia fazer muitas coisas que eu queria fazer. Eu queria me entender como mãe e eu precisei me afastar do meu marido para me entender como mãe na minha integralidade. Então, isso foi tanto que 5 anos depois nós voltamos, estamos juntos há muitos outros anos. Né? Eu casei 2 vezes com o mesmo marido, mesmo com o pai do homem. meu filho. Mas isso Incrível. foi necessário para que eu me entendesse como mãe. Sim. Né, como mulher, como mãe ali, porque de repente eu via tudo sendo roubado de mim, porque eu fazia tudo mal, eu era muito masculina, eu era muito estabanada. Então, e aí o masculino, é bom lembrar para as pessoas que não passa por vaidade, não é só isso, é energia. Tô falando de energia, né? E aí aconteceu isso. Então, assim, isso
Você falou aí, me Remeteu, trouxe, passou um né, filme na minha hora. cabeça. Eu precisei aprender. Mãe também não vem com nenhum formulário, Manual, né? Manual. Exatamente. A gente não sabe, a gente vai aprendendo na prática. E aí eu descobri que eu era uma boa mãe. Eu descobri que eu tinha tantos outros potenciais para entregar para o meu filho, que não passava pelo que a sociedade exigia de mim, né? Que era ser ali perfeitinha, que eu sabia brincar, que eu gostava do brincar, que eu gostava de outras coisas, que eu sabia acolher, o nosso diálogo sempre foi muito legal. Então, assim, eu fui descobrindo outros lados da maternidade que são incríveis também e não passa pela ali coisa chata de ser a mãe perfeita. Teve um momento da minha vida que eu falei, gente, eu sou péssima mãe. Eu não sei nada, eu não... Isso. E aí, não é isso, a gente não tem que saber tudo. A gente tem que saber entregar o que a gente tem de melhor. E quando seu filho entende que você é a mãe que você dá conta de ser, aí eu acho que a maternidade vale a pena. E o processo de educação ele é fundamental nisso, né? Essas construções sociais, elas vêm desde a infância. Entra numa loja de brinquedos. Sempre que eu vou ao aniversário de criança, a primeira pergunta que me fazem é menino ou menina? Já vem com essa lógica binária, né? É menino ou menina? Aí eu respondo, tá, é uma menina. Aí me leva pro ambiente onde só tem brinquedos de menina. Maquiagem, Todos né? cor de panela. rosa, panela, maquiagem, fogão. E os meninos, joguinhos, profissões. uns dinossauros maneiros. Curioso da Exatamente. gente falar. É importante. Porque eu recentemente fui numa loja que não era de brinquedos, Uhum. de roupa, para presentear uma criança. E eu ouvi a mesma pergunta, menino ou menino? E eu não queria dar nem rosa nem azul. Uhum. E aí eu expliquei para a pessoa, eu não queria ter uma cor e tal. Às vezes até quando um neném vai nascer, que os pais nem sabem o sexo ainda, Exato. porque tem casais que ainda hoje estão voltando à moda antiga de não fazer, Sim, não saber o verdade. sexo. Descobre quando nasce. Então, se a gente parar para perceber, né, esses micro detalhes, eles estão presentes em vários aspectos, em vários lugares. Tô falando de uma loja de brinquedo, tô falando de uma Exato. loja de roupa. Isso. Meu tempo filho inteiro. cresceu junto com uma sobrinha minha, eles têm a mesma idade. E quando eles eram muito pequenininhos, inclusive eu tenho essa foto, eu acho que aqui eu não mostrei não, mas depois que eu terminar, a gente sair do ar, eu vou mostrar para vocês essa foto. Ele brincava de boneca. Ela tinha umas Polis, que era uma bonequinha da época, ele amava. Ele chorava na hora de ir embora da casa dela, porque ele queria levar as bonecas e tal. Meu pai ficava louco. Ele falava, você não pode deixar esse menino brincar de criança. Eles estavam construindo ali uma família, eles estavam construindo coisas. Era uma brincadeira incrível deles, que eles estavam se desenvolvendo emocionalmente naquela E brincadeira. muitas vezes E até apenas aprendendo a isso. ser um adulto funcional, né? Exatamente. Porque se ele come, é importante ele aprender a cozinhar. Perfeito. E hoje ele cozinha. Ele brincou, vou te falar, o que ele brincou de boneca, eu tenho foto dele todo maquiado, porque a Júlia maquiava ele, enfim, N coisas. Meu pai falava assim, se você não continuar deixando isso, ele vai ser gay. Esse menino vai virar bicha. E ainda de forma pejorativa. Como né? se fosse algo, né? Pejorativo. Meu pai tinha esses conceitos muito, de preconceitos muito enraizados. E isso, eu entrava por aqui, saía por ali. Continuava deixando brincando. Mas quantas mães e pais tiram? Quantas mães e pais realmente compram ali Sim. a boneca porque é menina ou a roupa rosa porque é menina? Gente, a minha demais. vontade de responder é, não sei. E é isso que a gente vai adotar a partir de hoje. A gente vai começar a falar, não sei. Se você não entender, problema, tô brincando. Ô, Mas pessoal, assim, eu sei que a pessoa não, né? Tem várias. Normal, né? Tá todo mundo, tem Exatamente. gente Eu respondo, mas eu entro na loja e eu busco um brinquedo que aquela criança vai gostar. Sim. Se ela gosta se é uma menina que gosta de brincar de carrinho, eu vou comprar um carrinho pra ela. Ai, gente, eu digo mais. Eu vou no brinquedo que eu acho legal, que eu ia querer brincar. É um joguinho. Os jogos são tão incríveis, É né? o quarto da minha Eu escolha. adoro pra jogos. presentear. Ô, gente, olha só, o papo tá bom demais. E por causa disso, 1 hora passou Não, voando. não é possível que já acabou, voando. não é possível. Digo mais, a gente tá estourando. Porque nós somos dessas. Não somos obrigadas a nada. Olha, quero muito agradecer a você, viu, Alaide, por ter Eu que participado agradeço. do Interessa. Adorei. Deixar o convite, dizer que os microfones estão abertos para que você sempre volte para esse debate que foi muito rico. Por favor. Muito a sua obrigada, eu presença. adorei. Por favor. Agradeço pelo convite. Vou te pedir também para deixar o seu arroba para quem está acompanhando o Interessa, começar a te seguir nas redes sociais. É Alaide Nepomuceno. Tudo como muito é? simples.
@Laide Arroba Nepomuceno. Laide Nepomuceno, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Perfeito. Obrigada, Laide, mais uma Eu vez. que agradeço. Cris, não tenho palavras para descrever o quão foi incrível ter você na bancada também. Muito obrigada. Obrigada. Por Espero que tantas eu tenha contribuído de alguma contribuições. forma. De várias Contribuiu formas. muito. Foi muito maravilhoso. Porque é legal. muito legal as pessoas que vêm pra gente e conseguem Nossa. contar histórias, É né? tão bom. Eu acho que às vezes uma história contada por você pode refletir tanto em outra pessoa que está ouvindo Criar e levar para identificação. e levar para um outro lugar, né? Às vezes alguém está na dúvida e pode repensar situações. Eu acho isso sempre muito válido. Claro, muito rico, né, gente? Muito Eu acho. rico. A troca feminina é muito rica. O que interessa é isso, bebês. Rê, mais uma vez, obrigada. I love you. I love you too. Gente, infelizmente, com muito pesar, eu falo que o Interessa Podcast chegou ao fim, tá? Mas você confere esse episódio novo, se você estiver triste como eu, fica assistindo em looping. A gente vai estar no Spotify, nos principais tocadores de podcast. A gente também tá no YouTube de O Tempo, na FM O Tempo 91.7 e no Instagram. É @programa Interessa. Segue a gente lá e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na FM O Tempo. Interessa.